O acidente vascular cerebral, o AVC, é responsável por mais de 100 mil mortes por ano aqui no Brasil. Em todo o mundo, a doença causa cerca de 6 milhões de óbitos anualmente. Você sabia que 90% dos casos poderiam e podem ser evitados? Pois é, para entender melhor sobre o assunto, nós conversamos com a neurologista Letícia Rebelo, está com a gente hoje. Muito bom dia, obrigado pela presença aqui, doutora. Importante a gente começar falando, né, a importância do diagnóstico e do diagnóstico preventivo, precoce, né? Porque cada segundo é decisivo, doutora. Perfeito. O AVC é uma corrida contra o tempo, né? Então, a gente identificar os sinais e sintomas do AVC é fundamental para a gente tentar traçar um correto tratamento e, assim, reduzir sequelas e óbito. Agora, qual é a importância da família, das pessoas próximas, né? Também ter esse conhecimento para saber o que fazer nesse momento decisivo. Na verdade, a importância da família vem em primeiro lugar, porque muitas vezes o paciente que está tendo um AVC, ele não vai conseguir pedir ajuda. Então, é importante que aquelas pessoas que estejam do lado do paciente, familiares, amigos, né, parentes, eles possam reconhecer os sinais e sintomas e ativar o SAMU ou o serviço pré-hospitalar de preferência, né? Então, reconhecer os sintomas é fundamental para a gente conseguir o melhor desfecho clínico. E até para a gente explicar para o nosso telespectador quais são os principais sintomas, que tem que ficar de olho num momento como esse. A gente pede para lembrar da sigla SAMU. Então, pedir para a pessoa sorrir, observar que um lado do rosto fica paralisado, pedir para a pessoa levantar os braços como se fosse para dar um abraço e observar que um lado do corpo todo pode ficar comprometido, ou o lado direito ou o lado esquerdo. Pedir para a pessoa falar uma frase, uma música, né? E pode observar que a fala fica embolada, que não consegue falar direito, né? E por último, o de urgente. Não pode perder tempo. Identificando esses principais sinais e sintomas, tem que correr para o hospital. Agora, a gente sempre alerta, doutora, sobre essa urgência, essa necessidade de correr contra o tempo. Agora, tendo realmente o diagnóstico, né? Qual pode ser a consequência, inclusive a consequência da demora? Tendo o diagnóstico e sendo fornecido um tratamento adequado, se a gente conseguir, na verdade, tratar esses pacientes na primeira hora, a gente consegue reduzir em 80% o risco de sequela, né? Então, por isso que é tão importante correr para o hospital o mais rápido possível. E muitos desses pacientes saem com sequela mínima ou nenhuma sequela, e a gente também reduz o risco de óbito. Obviamente que se a gente tiver um atraso no diagnóstico, no tratamento, a sequela vai depender da região do cérebro que for afetada, né? Então, isso vai ser determinante para a gente conseguir um desfecho clínico positivo ou negativo. Agora, a gente sempre fala em AVC, as pessoas ficam com receio, né? Mas tem que ter esse receio, porque a sequela pode ser gravíssima, inclusive, né? Pode ser gravíssima ou pode até levar ao óbito, não? Então, é uma doença, é uma epidemia global o AVC, né? O AVC no Brasil é a segunda principal causa de morte, é a primeira causa de incapacidade, e a gente vê acontecendo em pessoas mais jovens também, então em pessoas que estão funcionais, que estão trabalhando. Então todo alerta e prevenir também é muito importante. Prevenção é o melhor remédio. Muito obrigado, viu, doutora, Perfeito. pela presença aqui no Band Cidade. Muito obrigado. Olha, chuva forte e novamente cidade alagada. É sempre assim, né? Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, ontem choveu o dobro do que era esperado em todo o Distrito Federal. No Gama, um motoqueiro foi levado pela forte correnteza formada pela água da chuva. Vamos ver. As imagens impressionam. Na principal avenida do setor sul do Gama, esse motoqueiro tenta se equilibrar na correnteza, mas não consegue. Ele e a moto são levados pela forte enxurrada. O vídeo, que mostra os momentos de aflição, foi feito dentro de um prédio e assustou quem estava filmando. Ai, meu Deus do céu, coitado! Ufa! Eita! Levou. Ixi, acabou com a moto, coitado. Quem presenciou a cena disse que um motorista conseguiu pegar um motociclista e a moto foi encontrada 2 quadras abaixo do incidente. No WhatsApp da Band, recebemos mais imagens da mesma avenida. Foi tanta água que surpreendeu quem fazia o registro do temporal. Foi água demais. Segundo o IMET, o mês de novembro vai ser fechado debaixo de muita água. Disse ainda que choveu o dobro do que era esperado para esses últimos dias. Cláudio Humberto, o problema que se repete vai ser um dos principais desafios aí do novo governo. Dá para ter esperança que as coisas vão mudar? Resta-nos ter esperança, né? Agora, o que faz a gente pensar é o seguinte: o que é que esse povo fez durante 4 anos, né? Porque esse tipo de coisa não dá para culpar, como eles culparam, a intempérie, né? As intempéries, né? Muitas chuvas. Choveu mais do que o esperado, né? Como se isso não fosse uma coisa frequente aqui no Distrito Federal. Como é que o sujeito ficou lá seja na Nova Cap, ou no DR, ou na CAESB, tudo incompetente, né?
seja quem for, né, ficaram lá 4 anos. Não é possível que não tenham tido a ideia ou a iniciativa de resolver problemas, de realizar obras de prevenção que evitassem situações vexatórias como essa a poucos quilômetros do centro do poder, a poucos quilômetros da sede do GDF, do Palácio do Buriti, e também do Palácio do Planalto. É um vexame sem parar. Olha, idosos e pessoas com deficiência que recebem auxílio de GDF têm até o dia 31 de dezembro, até o fim do ano, para atualizar os dados do Cadastro de Benefício de Prestação Continuada, o BPC. O procedimento é obrigatório e deve ser feito em um dos 27 Centros de Referência de Assistência Social, os CRAS, ou no posto de atendimento exclusivo na rodoviária do Plano Piloto. Para agendar o atendimento, a pessoa precisa ligar no telefone 156, então anote aí, e quem não atualizar o cadastro pode perder o benefício. E agora o Band Cidade faz mais um rápido intervalo, a gente volta daqui a pouco.